São 7h04, estamos aqui para mais uma entrevista nesta sexta-feira no programa Bom Dia Rio Branco. E como nós havíamos, por motivo de força maior, adiado a entrevista com o secretário de Segurança, delegado Emilson Farias, hoje está confirmado aqui a presença dele, a gente vai conversar com ele. Lembrando que na sexta-feira a ausência do secretário se deu por aquele caso de Sena Madureira, aquele assalto com reféns. Eu vou começar por esse assunto. Bom dia, secretário. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Aquele caso de Sena Madureira ali teve um desfecho razoável. Da melhor forma, né? Da melhor forma. Bom dia. O que não é fácil, né? Bom dia a você, bom dia aos diretores da TV Rio Branco, aos nossos telespectadores. Aquele caso lá é um caso que demonstra como que o plano de ação tática operacional começou a dar certo. Nós tivemos um esforço do governo do Estado, um esforço de todas as forças de segurança pública que estão unidas e irmanadas para que a gente possa fechar o cerco tático com relação à criminalidade. Nós temos 21 ações em andamento, 21 ações para fazer com que elas entrem em andamento. Nós não estamos com todas as ações ainda em andamento. E aquele assalto de Sena demonstrou muito bem como é que foi agido com rapidez e profissionalismo. Nós tínhamos assaltantes se deslocando de Rio Branco. Eles estavam indo fazer um assalto em Sena. Estavam indo fazer um assalto em Sena, nós tínhamos a informação através da inteligência, a Polícia Militar fez uma barreira na rodovia, nós tivemos 2 apreendidos já no momento, foi apreendido colete balístico, foi apreendido arma de uso restrito, munição de uso restrito. Um deles se evadiu, entrou no quilômetro 4 da estrada de Sena Madureira e fez uma família de refém. Uma ação que durou 12 horas. 12 horas? Eu desloquei junto com o coronel. Dentro de casa, armado, ameaçando família, tinha crianças? Tinha crianças, nós tínhamos 4 crianças, inclusive uma criança especial e uma senhora. Pessoas simples. O que fez com que ele se entregasse, secretário, ali? Porque esse momento é dramático. O senhor sabe que ali pode pipocar, a gente já viu. O momento é um momento muito delicado. Uma tensão muito alta. Para a gente ter uma ideia, nós temos o gabinete de gestão de crise instalado no momento. Então, quem faz parte desse gabinete de gestão de crise é o chefe da Polícia Civil, comandante da Polícia Militar, comandante do Bombeiro Militar, diretor-presidente do DETRAN, todos os órgãos que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública. Então, esse gabinete é um gabinete que orienta a quem está no terreno. Então, a Polícia Militar cercou a área, nós tínhamos o BOP já deslocado, com os atiradores, com o pessoal do grupo tático já pronto para entrar, caso houvesse a necessidade. Graças a Deus que a boa doutrina orientou. Deixa eu fazer uma pergunta. A polícia teve, por exemplo, um atirador de elite, né? Ele teve a oportunidade de atirar? Nesses momentos nós sempre temos os snipers, os atiradores de elite posicionados. Nós tivemos o alvo em alguns momentos várias vezes na mira. E tal, mas preferiram não. Na verdade, o gerente da crise é que conduz essa situação e ele se reporta ao gabinete de crise, que é quem dá a última palavra num caso de decisão extrema, seja para entrar ou seja para efetuar o disparo fatal. Como nós percebemos que o capitão Casagrande, que é quem conduzia a negociação, estava conduzindo de maneira muito tranquila, muito responsável, com os pedidos sendo atendidos dentro da possibilidade, então nós entendíamos que era necessário estender a negociação. Como se estendeu e acabou, como eu disse, da melhor maneira possível, que foi o autor se entregando, a família sendo tendo a sua vida salvaguardada, então, sem nenhum disparo nem contra o autor, sem nenhum disparo contra as vítimas, nenhum disparo contra a guarnição policial. Portanto, da melhor maneira, frustramos um assalto que poderia ser de grande vulto. Pessoas que foram presas ali eram pessoas que tinham mandado de prisão em aberto, pessoas que são... um deles tinha 3 mandados de prisão em aberto por prática de roubo em Rio Branco. Já era uma pessoa procurada pela polícia, com expertise para esse tipo de crime. Então, todos os 3 e um quarto foi preso logo após, então os 4 foram presos e colocados atrás das grades. Evitamos, como eu disse, uma situação que poderia ser de grande vulto. Outros assaltos também foram evitados. Evitamos em Brasileia uma situação parecida, uma situação em que a pessoa, na verdade, ela consumou o assalto e logo após, pelo vídeo monitoramento, nós colocamos 10 câmeras em Brasileia recentemente. Então, um vídeo monitoramento, a sala de comando e controle
orientada e observada por um policial. Ele orientou o pessoal no terreno, e esse pessoal no terreno, após 3 minutos, 5 minutos, chegou nos autores, fechou o carro, recuperou o bem subtraído e prendeu os autores do crime. Então, nós tivemos no Tancredo Neves, recentemente, há uma semana, uma situação parecida, da mesma forma em que essas pessoas praticaram um crime e logo após, 5 minutos depois, a Polícia Militar chegou, prendeu essas pessoas e recuperou o bem subtraído. Portanto, o cerco tático operacional que a gente colocou para funcionar está começando a dar os resultados esperados. No dia, inclusive... Que é evitar o assalto. Evitar o assalto ou chegar logo após. Nós, por exemplo, colocamos o Exército, a PRF, a Polícia Militar na Tucandeira, não após a Tucandeira, que na Tucandeira nós sabemos que temos 3 ramais em que eles buscam as alternativas para poder fugir da fiscalização. Então colocamos para frente. Fizemos tratativa com o secretário de Segurança Pública do Estado de Rondônia, o governador Tião Viana fez contato com o governador de Rondônia. Eu tive em Rondônia falando com o secretário de Segurança, com o vice-governador de Rondônia, para que eles fortalecessem do lado de lá, e conversamos com o departamento de Beni, lá do estado boliviano, que faz fronteira com Rondônia. E tem o Beni lá. E Pando aqui, Beni lá, e nós estamos em tratativa com o governo do Amazonas para que a gente possa fechar uma segurança regional e tenhamos mais cuidado com algumas situações, porque nós estamos pressionados pelo narcotráfico que está aqui na Bolívia, no Peru, e algumas saídas Colômbia, que são facilitadas. Então a gente precisa fechar esse cerco. Fechamos um termo de cooperação técnica com Rondônia, estamos fechando com o Amazonas na área da segurança para que a gente possa fazer um enfrentamento mais eficaz. Secretário, o papel do tráfico, do narcotráfico nessa violência, nessa violência mesmo, que a gente pode dizer, porque tem muitos níveis, né? Por exemplo, o companheiro mata a sua companheira, mas se atribui tudo isso à violência de uma maneira generalizada, aí já envolve execução, quer dizer, é tudo dentro de um caldeirão só, né? A matriz do crime é o tráfico de drogas. O tráfico de drogas é a matriz do crime hoje. Tráfico de drogas e tráfico de armas. Então, nós temos uma apreensão muito grande. Aumentou o tráfico de armas, né? A gente vê mais pessoas armadas assim. Nós temos uma apreensão de arma muito grande. Nós superamos em muito a apreensão de arma. Temos superado muito a apreensão de arma de um ano para o outro aqui no estado do Acre. Em 2015, nós tivemos 243 armas de fogo apreendidas, quando nós tínhamos tido 240 no ano anterior. Então, um aumento de apreensão considerável. Esse ano, nós já temos mais de 600 armas apreendidas. Então, arma de fogo, estou falando de arma de fogo, estou falando de arma branca. Então, é um número, nós tivemos só pela Polícia Militar, nesses primeiros 6 meses, 250 mil pessoas abordadas. Então, nós aumentamos o número de abordagens na rua para evitar que os crimes ocorram. 250 mil pessoas abordadas. Nós tivemos só pela Polícia Militar. Muita abordagem, nesses primeiros 6 meses, 1.500 adolescentes apreendidos. 1.500 adolescentes apreendidos. Agora, a gente sabe que existem situações em que eles não ficam apreendidos. Claro, são situações de furto. Mas e que a polícia fez o seu trabalho. Mas chegou. Então, não fica apreendido por uma questão legislativa. Claro, situação de furto, a lei não permite que ele fique apreendido. Mas é um número considerável, é um número bastante expressivo. Nós tivemos, semana passada, a Operação Aquiri, implementada pela Polícia Civil, nós tivemos 160 pessoas presas, 160 pessoas presas em todo o estado. Como é que o senhor se sente, a sua experiência de delegado, de carreira, né? Tem a formação jurídica. E a sociedade, de uma maneira geral, entrega para a segurança pública, não, nós dependemos de vocês. Parece que tudo converge assim, não, olha, o problema é da PM, o problema é da Polícia Civil, o problema é da Justiça, que a gente quer que resolva o problema da violência. Como é que esse fardo, esse peso assim nos ombros, que é uma questão, na verdade, muito complicada. É complicada. A Constituição, ela diz que é dever do Estado, mas responsabilidade de todos. Então, a segurança pública é um tema de interesse coletivo e suprapartidário, em que todos temos que estar unidos. O sistema de justiça criminal está muito próximo do Ministério Público, Judiciário, da Segurança Pública. Para ter uma ideia, nós temos uma Câmara Temática que atua numa dessas 21 ações, que é um grupo de intervenção estratégica. Esse grupo de intervenção estratégica, com membro do Judiciário, com membro do Ministério Público, das Forças de Segurança Pública, ele verifica situações de desagregação em determinada área. Vou dar um exemplo para materializar o que eu estou dizendo. Determinado bairro, exemplo, vamos trazer aqui o Taquari. Tem uma pessoa que está praticando crime de roubo
e praticou um homicídio ali. Esse grupo, ele se reúne através do olhar de quem está no terreno, quem está no operacional, traz a informação, esse grupo reúne e diz assim, tem um inquérito que a gente precisa dar andamento. Então precisamos avançar com esse inquérito. Ou já tem 3 processos. Aí a justiça, dentro desse grupo, reúne para dar adiantamento, seja na audiência, seja num pedido de prisão, para tirar aquela pessoa de circulação e aliviar a pressão naquele local. Porque tem, às vezes, uma pessoa que pratica 10 roubos e provoca um estrago. E, infelizmente potencializado pelas redes sociais. Agora, o que a gente precisa, e a sua pergunta eu acho que tem mais esse caráter, o que a gente precisa é fazer uma reflexão sobre a legislação desse país. Isso a gente precisa. Todo mundo verdadeiramente diz a nós mesma precisamos. coisa, né? Verdadeiramente nós precisamos. Os secretários de Segurança Pública do Brasil apresentaram recentemente um projeto de lei para as 2 casas legislativas, para que a gente tenha Senado e Câmara. Crimes duros, penas duras. A gente não é favorável de maneira nenhuma que a pessoa que pratica um furto para se sustentar, para poder se alimentar, que fica preso. Não é isso, ninguém defende isso, de maneira nenhuma. O que a gente não aceita é que a pessoa que pratique um latrocínio, daqui a pouco tem um sistema progressivo de pena, venha daqui a pouco um sexto voltar a delinquir. E aí vem novamente, e isso precisa ser revisto no sistema penal brasileiro. Eu não falo nem de uma mudança do Código Penal, nem do Código de Processo Penal. Eu falo numa mudança da lei de execução penal, que tenhamos aqueles crimes graves, uma pena grave, uma mão forte do Estado, para que não fique um sentimento de impunidade instalado na sociedade brasileira. Atualmente, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, uma situação de uma pessoa que acabou morrendo na orla de Copacabana, que foi vítima de um adolescente, aquele adolescente tinha passado 26 vezes pela ação policial. Então, são situações que a gente precisa rever. É possível já, secretário, traçar um perfil de um criminoso ou um assaltante aqui de Rio Branco, do Acre? É jovem, oriundo das classes pobres ou não? Está estudando, não está? Tem como traçar um perfil, assim? Está no mundo das drogas? A maioria são jovens. São jovens entre 18 e 23 anos. A maioria está nessa faixa etária. Temos situações que não são, por exemplo, nos jornais de hoje, tem uma situação de 2 idosos que praticaram, um praticou um homicídio e os 2 são indiciados por crime de estupro. Isso não é o normal. Isso não é o normal. O normal é nessa faixa etária. Graças a Deus nós temos avançado bem aqui com a educação, que é uma parceria muito grande para a segurança pública. Quando a educação avança, a segurança agradece e agradece muito. Tem um resultado efetivo. Isso é comprovado cientificamente? Comprovado. Quanto mais educação, menos violência? Comprovado cientificamente. Veja, o Brasil passa por uma situação de desequilíbrio econômico, financeiro e social. Sim. Isso refletiu em todas as violências de todos os estados do Brasil. Sim. Todos os municípios experimentaram aumento. Sim. Graças a Deus aqui, por um plano instalado já há um mês, nós conseguimos reverter uma tendência de crescimento, que estava em tendência de crescimento, claro. Teve dias aí que parecia muito pior do que agora. A gente sente uma... Muito pior. Nós não temos de maneira nenhuma, nós temos um compromisso com a verdade, com a transparência. Nós não temos nenhuma dificuldade de aceitar, falar a verdade, de falar. Nós tínhamos um momento sim, pressionado pelo narcotráfico aqui do lado, pressionado por uma situação de vida extrema. Vida extrema, nós tivemos em 15 dias, Vila Extrema em Rondônia, nós tivemos em 15 dias 29 homicídios. 29 homicídios em 15 dias. Em Rondônia. É verdadeiro faroeste, é uma guerra. É uma guerra. E essas coisas a gente não pode permitir que chegue até aqui. E eu, às vezes, dou exemplo de outros estados, que não é para ficar dizendo que nossa preocupação é com o estado do Acre, a gente vive aqui. Nossa preocupação é com o Rio Branco, com todos os 22 municípios do estado, a gente vive aqui. Às vezes a gente dá exemplo de outros locais, claro, para que a gente tenha referência, para saber como é que estão os parâmetros. Sim. Isso é importante para que a gente possa, lógico, para que a gente possa dizer, olha, temos que caminhar por aqui, não estamos andando bem aqui, precisamos melhorar isso aqui. Então, nós temos agora, como eu disse, um plano tático operacional na rua, com operações da Polícia Civil, com operação da Polícia Militar, tem a operação saturação máxima. Aquele caso daquela moça, filha do procurador Mancini, a gente viu algumas críticas, né? Não, é porque a moça tinha um padrão elevado da sociedade. Como é que o senhor interpretou aí as críticas? Não, faz parte, a crítica é natural, é normal. Nós temos que agir.
diante da notícia do crime. Naquele caso, eu soube do fato em 5 minutos. Me parece que as redes sociais também colaboraram muito. Colaboraram de maneira As pessoas ficaram muito positivamente. comovidas com a situação da moça. Não foi uma questão de que ela tinha dinheiro, não tinha dinheiro, né? Na verdade, Astério, veja, olha como é que são as coisas. Naquela situação, nós soubemos do fato 5 minutos após o fato. Isso já ajuda muito a polícia. Tem situações que a gente demora para saber um dia, 24 horas. 24 horas no mundo criminoso. Nossa. É uma eternidade. É uma eternidade. Isso já ajudou muito. A outra é que nós tínhamos um plano tático operacional instalado. Em andamento. Em andamento. A polícia estava trabalhando. Naquele dia, nós tínhamos iniciado às 14 horas, eu falei em todos os meios de comunicação, nós tínhamos iniciado às 14 horas um bloqueio da BR, a partir do Exército, da PRF, da Polícia Militar e da Polícia Civil, lá depois da Tucandeira. É tanto que quando eles saíram com o veículo, quando aquelas pessoas saíram com o veículo, se depararam com eles, tiveram que voltar. Se obsequiaram na região de Vila Campinas, onde foram presos no dia depois, porque eles não tinham para onde correr, o cerco estava fechado. Naquele dia, todos e qualquer situação que ocorresse, fosse com a filha do procurador, fosse com a sua, com a minha, tinha tido o mesmo cerco, porque nós estávamos com um plano tático operacional. Graças a Deus. Como eu disse, um dia antes, eu estava em Brasileia, com a família humilde, que foi feita de refém durante 12 horas, com a família simples numa zona rural. Então não tem essa. Então nossa preocupação é promover segurança pública para todos, independente da classe social e do local que reside. Esse é o nosso objetivo. É isso que a gente vai buscar. O senhor sempre aborda a questão da inteligência, né? A polícia tem trabalhado muito essa questão da inteligência. Muito, muito. Nós é uma preocupação e uma obstinação nossa. Aquele assalto da Coca-Cola foi um trabalho de inteligência, completamente. Né? Inteligência, nesse caso da Coca-Cola, inteligência nessa situação de Sena Madureira, inteligência nessa situação de Brasileia, inteligência sempre é a primeira e última palavra. Nós temos sempre que estar fortalecendo a inteligência. Porque, em última análise, é a inteligência que orienta o próprio policiamento. Quando a gente diz que nós vamos ter uma operação saturação máxima da Polícia Militar, uma operação visibilidade da Polícia Militar, essa operação ela vai para aqueles pontos em que a inteligência aponta. É a inteligência que direciona o operacional e o tático, o operacional no terreno, é a inteligência que diz, é para cá que temos que ir, é dessa forma que temos que agir. Então a inteligência é fundamental da ação policial dos dias de hoje. Quem não tem inteligência fica para trás. Secretário, sobre as organizações criminosas, parece que aquela ação do Ministério Público deu uma esfriada boa nos presídios e nos crimes, execuções, diminuiu as execuções, a gente tem observado isso também. A gente tem que estar atento. Eu estou falando de inteligência porque a gente precisa estar com as nossas inteligências sempre à frente. Sempre monitorando o crime. O Ministério Público tem um papel fundamental. O Ministério Público tem um grupo especial de combate ao crime organizado, que é o GAECO, que tem sido parceiro da primeira hora da segurança pública. O doutor Oswaldo tem sido um grande parceiro, assim como a desembargadora Cesarinete, presidente do Tribunal de Justiça. Eu faço questão de ressaltar, porque essa unidade, essa união, essa sinergia, essa simbiose que faz com que a gente experimente e possa experimentar, se Deus quiser, dias melhores na segurança pública do Estado do Acre. Eu estou dizendo que no Brasil inteiro teve um aumento significativo. Estou falando isso porque falo todos os dias com todos os secretários de segurança pública do Brasil. Graças a Deus hoje nós temos para o bem e para o mal os grupos de WhatsApp. Sim. E para o bem serve para a gente estar conversando a todo momento e trocando experiência. Isso a gente faz todos os dias. Inclusive no nosso grupo, o próprio ministro da Justiça faz parte do nosso grupo de grupo de WhatsApp do secretário de Segurança Pública. A sociedade tem colaborado com a polícia através do WhatsApp? Colabora muito, a sociedade colabora muito. Em número dessas situações que eu estou falando, teve a participação da sociedade. A sociedade, ela sempre é um instrumento muito importante para promover segurança pública. Seja para dizer aquilo que está dando certo, para poder passar uma informação de natureza policial, seja para fazer a crítica, que é a crítica que é importante, porque a gente precisa também, às vezes, ser chamada à realidade, para dizer que aquela situação não está tão boa, que nós precisamos reorientar. Nós reconhecemos que temos que avançar e muito, e o caminho é muito longo. E o caminho da segurança pública é um caminho árduo, não tem segunda-feira, não tem segunda-feira nem tem domingo. Todo dia é segunda-feira e todo dia é dia de trabalho. Então é isso que a gente precisa estar muito atento e com os pés sempre no chão, sempre senhor da realidade. Nós vamos ter agora um evento de grande porte aqui no estado, na capital, que é a Expo Acre. Como é que está essa questão? Porque todos os anos sempre há uma estratégia, né, para a segurança pública está muito bem organizada no que diz respeito a grandes eventos. Veja, nós tivemos recentemente a Expolândia,
que foi em Acrelândia, o Carnaval e a Expo Chapuri. Nós tivemos, em Acrelândia nós tivemos também exposição em todos esses locais. Nós não tivemos um incidente de grande vulto na área da segurança. Todos. E a segurança pública é igual ao árbitro de futebol. Quando ele passa despercebido no jogo de 90 minutos, foi tudo perfeito. E nesse caso ocorreu tudo dentro do programado. Para a Expoac, nós estamos, a segurança pública está muito bem organizada e planejada. Nós estamos com tudo planejado. O Ministério Público está trabalhando junto com a gente, a Secretaria de Turismo tem feito um brilhante trabalho organizando a festa da Expoac, e a segurança pública está senhora daquilo que é a responsabilidade de cada ator. O bombeiro já sabe o que tem que fazer, a polícia militar já sabe o que tem que fazer, a polícia civil já sabe como é que tem que se comportar, o Detran já está pronto para fazer. Nós vamos ter no domingo, que vai ser a cavalgada, nós vamos ter mais de 200 homens trabalhando na área da segurança, nós vamos ter nos demais dias em torno de 100 homens trabalhando, lá nos demais dias com delegacia especial, com a polícia militar fazendo o seu trabalho, o bombeiro fazendo aquilo que é atribuição sua, o Detran botou uma área elevada na frente do parque de exposição para que a gente diminua a velocidade, evite acidente. Então, todo o sistema de segurança está muito bem organizado, já vai começar a trabalhar nas madrugadas de sábado para poder, se Deus quiser, fazer da Expoac uma festa de negócio, uma festa da família. Aquelas pessoas que vão lá para fazer do negócio e para aproveitar a festa que tem sido lazer, certamente vão encontrar a segurança lá disposta a fazendo o seu papel e fazendo o seu trabalho, sem se descuidar, obviamente, Astério, do ordinário no resto da cidade, sem prejuízo do resto que feijão com arroz que tem todo dia. Todo dia, 24 horas por dia. Aquele caso ali na Cidade do Povo, daquele adolescente de 15 anos, foi executado, depois queimado, os genitálios ali, foi uma vingança, uma execução? Foi. Tem uma tendência, uma linha forte para essa situação de execução, de vingança, de organização criminosa. Nós estamos com um olhar direcionado para a Cidade do Povo. Tivemos operações já na Cidade do Povo, porque é um número de família muito grande que tem ali, e vamos estar segunda-feira com uma ação muito forte na Cidade do Povo, com todas as polícias e as forças da União. Aquele caso, secretário, já mandaram encerrar o programa, mas não tem como aqui, rapidinho. O senhor pode adiantar alguma coisa sobre aquele casal desaparecido, aquele funcionário do Poder Legislativo? Aquele caso é um caso de grande complexidade, aí entra naquela situação que eu lhe falei, nós fomos avisados 24 horas após já diferente do caso em que ocorre a professora acabou sendo descoberto, que demorou um ano, né, aquele caso demorou um ano e nós vemos o resultado. Nesse caso, nós temos mais de um delegado trabalhando, é um caso de grande complexidade, não é um simples assalto com refém, entraram dentro da casa, trouxeram a família e depois meteram o fogo no veículo, não era a subtração do veículo, e depois desapareceram com o casal. Então, um caso que está sob o olhar de dois delegados, e certamente nós vamos chegar à conclusão dele, como já chegamos em tantos. Às vezes demora 1 mês, 2 meses, mas certamente vamos chegar ao resultado esperado. Secretário Emilson, muito obrigado. Obrigado, sempre um prazer. Sucesso para o senhor e que apareça recurso também, porque a gente sabe que segurança pública sem dinheiro não se faz. Eles vão melhorar, se Deus quiser. Vão. Obrigado a você pela audiência, ficamos por aqui e até a próxima sexta-feira aqui no Bom Dia Rio Branco com esse quadro de entrevista. Muito obrigado, tenha um bom final de semana.